Só que aquelas codornizes cobriram o lugar onde estavam acampados. Então eles estavam acampados lá numa região do deserto, não é? E de repente eles olham, ao final da tarde vêm as codornizes e cobrem aquilo. E eles andavam assim com cestas a apanhar, estão a ver? Ao amanhecer havia uma camada de orvalho ao redor do acampamento. Depois que o orvalho secou, flocos finos, semelhantes à geada, estavam sobre a superfície do deserto. E quando os israelitas viram aquilo, perguntaram aos outros: o que é isto? Vocês sabem como é que eles perguntaram? Maná. Maná, que a gente para nós pensamos que é assim, é uma comida especial que Deus mandou do céu. Maná quer dizer, o que é isto? O que é que vocês acham de comer um pouquinho do que é isto? Parece-vos bem ou não? Uma vez que não sabiam do que se tratava, e Moisés lhes disse: este é o pão que o Senhor deu a vocês para comer. Não foi nem pão de quilo, nem cacetinhos, nem papos secos. Foram uns flocos que eles tinham que apanhar depois de secarem. E depois tinham que fazer o quê? Tinham que fazer o pão do tamanho que eles quisessem. Cada pessoa recolha quanto precisar. Um gomer para cada pessoa na sua tenda. E os israelitas fizeram como lhes fora dito. Alguns recolheram mais, outros recolheram menos. Quando mediram, conforme o gomer, quem tinha recolhido muito não teve demais. O que tinha recolhido pouco, nada faltou. Cada um recolheu quanto precisava. Bem, parece que estão obedientes, não parece? Ninguém deve guardar nada para a manhã seguinte. Esta era uma instrução direta, ordenou-lhes Moisés. Contudo, alguns deles não deram atenção a Moisés. Quem é que pertence ao grupo do alguns deles? Temos aqui alguém do grupo do alguns deles ou não? Vocês sabem quem é que são os alguns deles? Os alguns deles são aqueles que pensam: mas é que eu pensei que... Deus diz assim, vai para a esquerda. Só que às vezes eu não sei que lado é que é a minha perna direita e a minha perna esquerda. Não é? Contudo, alguns deles não deram atenção a Moisés e guardaram um pouco até à manhã seguinte. Mas aquilo ficou cheio de larvas e começou a cheirar mal. Vocês já tiveram assim instruções de Deus relativamente a tempo que vocês tinham livre, a recursos que vocês tinham livres, a capacidades que vocês tinham com que podiam acrescentar valor, a projetos que Deus tinha para vocês, mas decidiram pertencer ao tal grupo dos alguns deles que não deram atenção ao que Deus disse? E do género, a gente guardou um dinheiro que recebemos uma instrução que era para abençoar aquela pessoa que estava a passar necessidade e de repente fomos gastar na farmácia, fomos gastar num furo do carro, fomos gastar em alguma coisa, uma multa. Eu já gastei numa multa. Não tenho tempo e tal, não sei o quê. E de repente surge um problema qualquer que nos come o tempo todo e a gente ainda teve que fazer o que tinha que fazer, mais aquele tempo todo a corrigir aquela asneira. Estão a ver? Parece que aquilo que a gente não obedece a Deus fica cheio de larvas e cheira mal. E a gente pergunta: maná, o que é isto? Mas o que é que se está a passar? É só desobediência. Se a gente obedecer, se nós mergulharmos na graça que Deus nos está a dar, Deus tem soluções que são soluções. Não importa se o caminho é mais estreito ou é mais largo. O que importa é que sempre haverá um caminho. Porque Deus disse que Ele iria pôr um caminho no deserto. Sempre haverá um rio, porque Ele ia fazer passar um rio no ermo. Mas eu gostava que isto fosse cheio de mal, não queres? Olha, isto é um ermo. Agora eu passo
aqui com o meu rio. E depois, mantém-te por aqui, mantém-te no meu caminho e vais ver em que é que isto se vai transformar. Porque vocês lembram-se lá daquele tabernáculo que Deus montou lá no deserto? E que é descrito aqui no livro de Êxodo. Aquele tabernáculo estava cheio de instruções muito precisas. E cada uma daquelas instruções remetia para aquele ambiente perfeito, aquele ambiente espetacular que o povo tinha destruído uns anos antes lá no Éden. E Deus quis que houvesse assim um Éden transportável. Um lugar de encontro com Deus que desse para transportar de um lado para o outro. Aquilo ainda era um bocado complexo. Mas hoje Deus quer que a gente transporte o Éden dentro de nós. Ele quer trazer um novo mundo, uma nova realidade para dentro da nossa vida, que às vezes começa bem caótica, bem detonada, porque nós crescemos em ambientes e esses ambientes moldam-nos. Esses ambientes fazem-nos pensar coisas. Por exemplo, a minha filha, por causa de eu trabalhar tanto este assunto com ela, de dizer que a amo e que ela é tão especial e que ela consegue fazer coisas incríveis, ela tem uma autoestima incrível mesmo. Mas descobri agora uma pessoa cheia de valor que a gente faz-lhe perguntas e ela não responde. Mas não responde mesmo. Não responde, mas depois diz assim ao ouvido do marido e depois o marido diz assim, olha, a minha esposa disse e tal, não sei o que, se quiserem mais ideias têm que lhe perguntar a ela, porque isto não fui eu que inventei. Pá, mas porquê que a tua mulher não fala, pá? Sabem porquê que não fala? Porque cresceu numa família em que os pais lhe diziam assim, olha, tu aqui és a mais nova, portanto és a última a falar. E quando chegar a tua vez já foi tudo dito. Então quanto é que vale a voz dela? Por isso é que nós precisamos de ser obedientes. Obedientes e mergulhar. Mergulhar na palavra. Mergulhar nos princípios de Deus. Mergulhar na comunhão com a igreja e com o povo de Deus. E nós precisamos de proporcionar isso uns aos outros. Em vez de competirmos uns com os outros por atenção, por cargos, por oportunidades, por visibilidades, por razões, por isto e por aquilo. Quem é que já viu coisas dessas? Nós devíamos competir por nos construirmos uns aos outros. Pá, hoje fui eu que consegui. Estão a ver? Porque nós temos tantas destas mentiras para desmontar na vida pessoal e na vida uns dos outros. Mas vocês entendem bem as mentiras que estão dentro do vosso coração ou não? Entendem? Eu diria que se entendêssemos bem, a gente já as tinha resolvido. Mas nós temos muito mais lucidez para a vida dos outros do que para a nossa, é ou não é? Com os problemas dos outros, posso eu bem. Conhecem este ditado ou não? Os portugueses têm ditados que não lembram a ninguém, a sério. Mas têm, eles pensam. Às vezes não pensam bem, mas pensam. Mas os problemas dos outros, nós entendemos com clareza, porque não nos doem a nós. Então nós vemos com mais clareza soluções. Só que para nós termos acesso, para entregar a graça de Deus para essas pessoas, nós temos que seguir os caminhos de Deus. E os caminhos de Deus são o amor, são o interesse genuíno. Quem é que vai abrir a vida para a gente falar com eles e dizer-lhes qualquer coisa que vai mudar a forma deles pensarem e de estar? Se a gente não quer saber deles para nada, se a gente só tem palavras críticas, se a gente olha-os assim. Ninguém. Mas se nós mergulharmos na graça e deixarmos que a graça nos cure, nós vamos ver beleza onde os outros não veem. Nós vamos ver a oportunidade onde os outros não veem. Nós vamos ver
possibilidades e vamos envolver-nos com pessoas e a gente não precisava dos problemas deles. Mas precisávamos do quê? Precisávamos de ver a glória que Deus quer entregar a eles. Porque nós precisamos daquela mesma glória na nossa vida, não é? Então, quando nós estamos a cuidar dos outros, nós não estamos só a cuidar dos outros. Nós estamos a cuidar dos outros e estamos a cuidar de nós. Porque estamos a construir as pontes, estamos a construir os caminhos, estamos a ilustrar e a encarnar aquilo que Deus nos disse. Que nós éramos, que nós seríamos, que nós faríamos. Faz sentido? Então pronto. Mas alguns deles não deram atenção a Moisés e guardaram um pouco até à manhã seguinte. Na verdade, irmãos, quando nós damos atenção àquilo que nós estamos a viver, nós descobrimos uma coisa. As circunstâncias, elas não nos provocam. Vocês sabem o que é que fazem as circunstâncias? As circunstâncias, elas revelam-nos. Elas mostram quem nós somos. Elas mostram o que está no nosso coração. E se o nosso coração estiver cheio de graça, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos dar graça. Eu chego à escola da minha pequenita e pergunto, então como é que foi hoje? Ela às vezes sai de lá a chorar. Ela foi tomar para mim, ela bateu-me, ela não sei o quê. Às vezes são coisas perigosas que eles fazem, que dá para se magoar sério uns aos outros. Eu digo assim, filha, se isto continuar, tu vais ter que te afastar dessa amiga, porque essa amiga não está a ser uma amiga boa para ti. A gente vai dar oportunidades, vamos dando oportunidades, mas depois tem que haver um momento em que a gente também põe um limite, filha, porque senão isso é destrutivo. E se for destrutivo, não pode ser. E ela diz-me assim, mas ó pai, mas eu sou a única amiga que ela tem. Se eu deixar de ser amiga dela, com quem é que ela vai brincar? Mas de onde é que ela vai buscar o combustível para isto? Vocês entendem? A graça que ela vai recebendo. E é por isso que nós temos que ser não só pessoas que anseiam para que Deus derrame a graça deles sobre nós. Porque o Evangelho não é acerca de nós. É para nós, mas não é acerca de nós. Nós não somos as boas notícias. As boas notícias é Jesus. As boas notícias é a vida a que Deus nos convida. Quando Deus diz assim, bem-aventurados sereis quando vos perseguirem, quando mentindo disserem todo o mal contra vós. Quando tiverem que deixar casa, mãe, irmãos, irmãs, propriedades. Porquê é que Deus diz que nós vamos ser bem-aventurados, vamos ser felizes? Quando perdermos as coisas que amamos e que gostamos. Porquê é que vamos ser felizes? Ele diz que nós vamos ter 100 vezes mais. Aonde? No céu, no além. É isso que ele diz? Onde é que é 100 vezes mais que nós vamos ter? Aqui, mas ele diz, com tribulações. Ele avisa. Vamos ter 100 vezes mais. Aqui, mas com problemas. Mas esses problemas não nos afetam. E não afetam porquê? Porque nós estamos mergulhados na graça. Então vocês já levaram uma pancada assim, com um pau? Um ramo assim, pá! Se for dentro d'água, dói menos. É ou não é? Aquilo vem, tum, mas a água trava aquilo. E a graça é como se fosse essa água que trava as chicotadas. Eu lembro-me, quando eu estava lá na Hungria, conheci o diretor da Every Home, da Bielorrússia. Ele tinha acabado de sair da prisão. Ele tinha sido preso 3 meses antes. Ele construiu um jogo evangelístico que tem pessoas, situações e opiniões que as pessoas têm.
que a gente encontra a fazer evangelismo. Então tu tiras uma carta, tiras outra, e depois pensas, e depois tens um dado, que é, se for 1 e 2 está mal disposto, se for 3 e 4 está normal, se for 5 e 6 está aberto para o evangelho. E depois viras a ampulheta e tens 30 segundos para responder àquilo que a pessoa disse. E ele, quando foi preso, ele foi preso por agentes do KGB, porque na Bielorrússia não há polícia judiciária, chama-se KGB. E foi para interrogatórios tramados. Sacaram-lhe os jogos todos que ele tinha produzido, tinha pai 1000 em estoque para ele distribuir, para as igrejas aprenderem a fazer evangelismo, essas coisas todas. Aquilo foi uma ideia que Deus lhe deu. Estava numa reunião aborrecida, aquilo veio sobre a mente dele, e ele, em vez de estar a perder tempo com aquela reunião aborrecida, foi escrevendo. Quando chegou ao final da reunião, tinha o jogo feito. Depois só teve que decidir as cores e preparar as coisas. Foi engraçado. Os vários agentes que o interrogaram não fizeram nenhuma pergunta que ele não tivesse escrito uma cartinha no jogo. Quando ele estava a ser preso, o agente perguntou, mas o que é isto? Não, isso é um jogo, olha, nós até devíamos jogar esse jogo. Mas para que é que serve esse jogo? Olha, se correr bem, tu no final tornas-te cristão como eu. É melhor não jogar. Mas a seguir, lá estava ele a jogar. Porque ele dizia e tentava pressioná-lo. Mas porquê é que tu acreditas nisso? Não sei o quê, não sei o que mais. E porquê é que tu dedicas a tua vida a fazer estas coisas? Porquê é que tu não és uma pessoa produtiva? Porquê é que tu não sei o quê? Aquelas coisas. Mas ele sempre ia buscar um argumento que ele já tinha posto lá nas cartas. Então, ele estava a jogar. Ele estava no meio de uma tortura, de uma pressão que é assustadora para nós, mas ele estava mergulhado na graça e ele dizia assim, eu por dentro, por fora tinha que me manter sério, mas por dentro eu ria-me. Porque cada vez que ele abria a boca eu sabia, aí vem mais uma. E ele, pimba, dizia mais uma das coisas que ele tinha escrito. Quando nós somos íntimos de Deus, quando nós conhecemos a palavra, quando nós sabemos as situações pelas quais as pessoas da Bíblia passaram, e nós enfrentamos o nosso próximo problema, quando já tiveram essa experiência de saber até como é que Deus vai... Não sabemos exatamente como é que vai ser, a que horas, em que dia, mas já sabemos mais ou menos como é que Deus vai resolver aquilo. Quem é que já teve essa experiência aqui? Eu já tive em situações em que eu não sabia como é que eu ia sair. Eu já estive em cima de um telhado para cair. E disse assim, Deus, eu ainda não fiz aquilo que tu me pediste para fazer. Se tu quiseres que eu ainda faça isso, tens que pegar nesta perna que eu já não consigo mexer e trazê-la cá para cima outra vez. E de repente, eu consegui rebolar, eu já não conseguia mexer nem 1 milímetro sem cair. De repente eu consegui rebolar outra vez para cima do telhado. E tantas situações com falta de recursos, com falta de ideias, tinha esgotado. Deus, dá-me só mais uma, mas dá-me aquela que funcione. E, plim, fiz uma coisa que eu nunca pensaria e aquilo funcionou. Em coisas complicadas como física, em coisas simples como na cozinha. Para arranjar a máquina, para fazer, para não sei o quê. Deus tem graça. Mas Ele pede de nós obediência. Ele pede de nós, não inventes muito. Vai pelos caminhos que eu te ensinei. Quando não sabes o que fazer, mantém-te a fazer aquilo que tu sabias quando estavas lúcido. Não tomes decisões de fundo. Não mudes de país quando estás confuso. Não te divorcies. Não vendas a casa. Faz sentido? Não tomes decisões parvas quando estás confuso. Mantém-te no caminho. E mergulha em mim. Busca-me. E para terminarmos, como é que nós vamos mergulhar então na sua graça? O que é que nós podemos fazer hoje? Enquanto eu estive aqui a falar, houve assuntos que vieram à vossa mente ou não houve? Onde vocês precisam da graça de Deus.
Há assuntos pendentes na vossa vida ou não há? Onde só pela graça nós podemos ser salvos. Alguns a gente diz assim, só pela graça podemos ser salvos, mas a gente está só a ser poéticos. Mas há áreas da nossa vida onde não é poesia. A gente precisa de um resgate mesmo. Então eu gostava que agora nós tomássemos um tempo para nós mesmos, onde nós vamos estar a abrir o nosso coração com Deus e vamos dizer assim, Deus, eu preciso de mergulhar na tua graça neste capítulo da minha vida. Eu não sei como é que vocês querem fazer isso. Se querem fazer isso sentados, se querem curvar-se, alguns gostam de se ajoelhar, alguns gostam de andar de um lado para o outro. Escolham o vosso método. Mas vamos tirar agora uns momentos para nós mergulharmos na graça que nós precisamos, nos assuntos que destroem a nossa vida, que trazem desgraça. Ok? Vamos fazer isso? Pode ser? Paizinho, tu sabes, Deus, tu sabes, Pai. Tu sabes a dor que a gente experimenta, Pai. A dor que a gente experimenta dentro da nossa casa, Pai. A dor que a gente experimenta, Pai, nos nossos relacionamentos mais próximos, Deus. Tu sabes a dor que a gente experimenta, Pai, no nosso trabalho, Pai. Para manter as contas em ordem, Deus. As tensões que nós temos, Pai. Os conflitos. Sabes até os traumas, Pai, com os quais a gente cresceu, Pai. As mentiras que se instalaram como se fossem verdades, Pai. Verdades que nos fazem ter reações que a gente nem consegue explicar a nós mesmos porque é que a gente reage daquela maneira. Mas são coisas, Pai, que são assim desde que nós somos crianças. Nós oramos, Deus, para que Tu nos visites nesta manhã, Pai, e com a Tua graça, Pai. Com a Tua graça nós queremos mergulhar, Pai. Queremos mergulhar na Tua graça, Deus. E queremos ver a Tua glória, Pai, a invadir, Pai, os lugares sombrios da nossa alma, Pai. Os lugares sombrios, Pai, do nosso coração. Os lugares sombrios, Pai, da nossa vida, Pai, da nossa conta bancária, Pai. Dos relacionamentos, Pai, com aquelas pessoas com as quais a gente tem interações, Pai, familiares, temos interações de trabalho, temos interações nos serviços, ou é o senhorio, Pai, ou é o vizinho, ou é isto, ou é aquilo. Pai, no nome de Jesus, Pai. Nós queremos esse maná que Tu dás cada dia de manhã, Pai. Nós queremos acordar cedo, Deus. Queremos acordar cedo para Te encontrarmos, Pai. Nós queremos ver, Pai, o orvalho a secar, Deus. E queremos ver aqueles flocos a formarem-se, Pai. Flocos que nós vamos recolher e com os quais nós vamos poder fazer o pão que precisamos para aquele dia, Pai. Pai, ajuda-nos a ser consistentes nisso, Pai, porque o Evangelho não são boas novas, Pai, que não se materializam em nós, Pai. São boas novas que acontecem connosco, que nós vivemos e que nós contamos, Pai. E que nós inspiramos a pessoa com o nosso estilo de vida. Ela pode ver-nos diariamente, Deus, a sermos salvos, a sermos conduzidos por Ti, a sermos transformados, Pai. Então, Pai, no nome de Jesus, Deus, no nome de Jesus, Pai, vem de novo, Pai, com aquele fogo que Tu vieste no Pentecostes, Deus. Com aquele fogo, Pai, que tirou a Tua igreja da timidez, Pai, que tirou da vergonha, que tirou do medo, que tirou do trauma de terem visto o Seu Senhor ser crucificado, Pai, ser humilhado, Pai, ser insultado e vê-lo a morrer e a ser enterrado. Pai, no nome de Jesus, Pai, vem tratar da nossa alma, Pai, vem tratar, Pai, dos nossos olhos, vem tratar do nosso coração, Pai. E nós queremos elevar os nossos olhos para onde vem o nosso socorro, Pai. E o nosso socorro vem do Senhor, que fez a terra, que fez os céus, que nos chamou, que deu a sua vida por nós. Então nós, nesta manhã, Pai, nós rendemos-nos a Ti, Pai. E rendemos também as nossas teimosias, Pai.
e pomos nome naquilo que nos magoa, Pai. Então, e ajuda-nos, Pai, nestes próximos dias, Pai, a nós sermos honestos contigo, Pai, e a escrevermos, Pai, escrevermos num papelinho, num caderninho, Pai, uma folhinha qualquer, Pai, mas escrevermos, Pai, o que é que está escrito dentro de nós que está completamente desalinhado, Pai, do teu reino, que nos faz, Pai, pensar que nos faz desobedecer-te, Pai, que nos faz achar que afinal tu não tens razão, no nome de Jesus, Pai. E vem a cada dia desta semana, Pai, de manhã, Pai, visita-nos, Pai. Visita-nos, Deus, e acorda-nos, Pai, para nós estarmos ali no nascer do sol, Pai. A ver, Deus, a tua provisão, a ver o teu maná, Pai. A ver a solução para o problema daquele dia, Pai. A ver a provisão para o que vem a seguir, Deus. Com ideias, Pai, com recursos, Pai, com amizades, com relacionamentos, Pai. Nós damos-te tantas graças, Pai, porque estamos quase a celebrar, Pai, o teu resgate para comprarmos este lugar. Mas mesmo ao cair do pano, vem mais um problema. O inimigo vem trazer mais uma borbulha para a cara, Pai. Quando nós estamos prontos, Pai, para tirar a fotografia. Pai, no nome de Jesus, Deus, resolve também, Pai, esta situação. E nós pedimos, Pai, no nome de Jesus, que assim como tu estás a resolver, Pai, como se fosse uma parábola para a nossa vida, estes problemas que são desta comunidade, Pai, que são hoje um problema, mas que a seguir se vão tornar uma solução e que se vão tornar um recurso tão melhor, Pai. Vamos estar numa situação tão melhor, Pai, depois deste dia 1 de janeiro, Pai. É incrível, Pai. Ajuda-nos a, quando saímos do Egito, Pai, destas dívidas e destas dificuldades, Pai, a não olharmos para trás e só olharmos, porque não tínhamos problemas nenhuns. Ajuda-nos, Pai, a ser gratos e a mantermos essa gratidão, Pai. E ajuda-nos, Deus, a sermos pessoas inspiradoras, Pai. Pessoas que olham para Ti, Pai. Olham para o céu e sabem ir lá buscar, Deus. Sabem ir buscar o maná, Pai. Sabem ir buscar, Deus, aquilo que é a provisão para cada dia. Oramos no nome de Jesus. Amém. Amém? Estamos quase a terminar esses dias, 3 dias que nós mergulhamos aqui na graça de Deus, para nós nos fortalecermos no Senhor. E eu gostaria de ler um texto aqui que está em Hebreus 13:15, que diz: por meio de Jesus, portanto, oferecemos continuamente a Deus um sacrifício de louvor. Amém? Sacrifício de quê? Olha, é muito importante isso. Eu já ensinei isso daqui, porque para Deus, qualquer coisa que nós oferecemos a Deus tem que custar para a gente. Por quê? Porque basicamente é a ideia de presente. E isso é muito importante. Olha, ouça o que eu vou falar agora, é muito importante. Se você acha na sua vida que pode dar o resto para Deus, Ele sabe isso. Vocês entendem isso ou não? Se você acha que a sua vida você pega tudo para você mesmo, e o resto você dá para Deus, se sobrar eu dou para Deus, se é para Deus, assim, Deus já sabe isso. Então, quando você dá aquilo que sobra para Deus, basicamente você está do lado daquelas pessoas de Jerusalém que, com Jesus, estava lá e estava dando o que sobrava. Mas Jesus não louvou a vida deles, louvou a vida daquela mulher pobre que deu tudo que ela tinha, mas a questão não é, esse tudo, ela não foi vender casa, não, era o tudo que ele tinha para sobreviver. Mas a questão não era o tamanho da oferta, mas a intenção da oferta. Jesus sabia que ela estava prestando um sacrifício de louvor. Amém? Então, assim, se você é um cristão, nós que cristãos, temos que aprender isso. Deus não aceita nada que é resto. Primeiro que você está falando com Deus, né? Você lembra lá no Antigo Testamento, que foi o texto hoje? Tinha que ser o quê? Podia ser qualquer carneirinho lá? Tinha que ser o quê? Sem mancha, sem marca, sem nada. Se fosse aquele,
Por quê? Porque Deus já estava ensinando o povo. Já pensou, nasce um cordeirinho que não tem um pé. Não podia oferecer. Você entende isso? Porque tinha que ser aquele que era o melhor do rebanho. Esse é do Senhor. Imagine isso. Porque custa ou não custa? Então, sobre dízimo e oferta, irmãos, entenda isso. Enquanto você não se libertar no seu coração de você dar só o que sobra para Deus, vou te dizer, infelizmente você nunca vai conhecer Deus direito. Sempre vai ser o Deus que te ajuda quando você precisa, não um Deus que você anda com Ele o tempo todo. Que são coisas diferentes. Se Deus é o ser que eu procuro para me ajudar nos meus planos, problemas e dificuldades, isso é religião. Deus não quer religião. Deus quer o quê? Andar junto, é amizade. Eu não sei se você gosta que seu amigo venha para você e dê alguma coisa que resta para ele. Toma aqui essa roupa furada que não está servindo mais em mim, tome para você. Você ia gostar? Então, infelizmente, tem pessoas que fazem isso com Deus. Tira o melhor para si, se sobrar, Deus não precisa. Não tem a ver com precisar, Deus precisa ou não, mas isso demonstra o meu coração. Eu já contei aqui. Uma das coisas que Deus teve que, logo no início, quando eu encontrei Jesus de verdade, que Deus curou logo na minha vida, foi isso. Porque Ele me ensinou isso, que se eu quiser dar alguma coisa para Ele, eu tenho que dar o meu melhor. Não posso dar o que me resta, o que me sobra. Nós não estamos mergulhando na graça de Deus. Quem gostou aí dos 3 dias de mergulho na graça? E ainda não acabou, a gente ainda tem um período de oração aí. Mas nessa oferta aqui, que vamos cantar aquela música bonita, Firme Fundamento, lembre disso. Você quer ter um Deus que você procura quando está em dificuldade, o Deus que você adora de vez em quando, um Deus que é longe, pode viver a vida assim, de dar o que sobra. Mas se você quer andar com Jesus o tempo todo, você tem que entender que temos que dar o nosso melhor, do nosso tempo. Não é dinheiro não, gente. É do meu tempo, das minhas capacidades intelectuais, dos meus dons e do meu dinheiro também. Amém? Porque tudo é de quem? Dele. Mas tem pessoas, infelizmente, que dizem, isso é meu, isso é de Deus. E não deixa Deus entrar em certas áreas da vida, seja ela qual for. E às vezes financeira também. E Deus não entra. E isso que é bonito de Deus, que Deus não entra. Ele me quer de fora, eu fico de fora. Ele não vai forçar a barra, ele vai ensinar, vai criar situações para ensinar. Mas, infelizmente, eu conheci crente na minha vida que ficou o tempo todo com Deus do lado de fora das suas finanças. Porque era a única parte que ele dizia na Bíblia que não acreditava. Tá bom. Então você vai viver a graça de Deus até o quê? Até certo momento. Até certa circunstância. Por quê? Porque a graça de Deus requer o quê? Obediência. Amém? E a obediência é fé. Não naquilo que você está vendo, mas no que você não vê, na provisão de Deus. Então vamos louvar o Senhor com esse louvor bonito, né? Firme fundamento. E nesse momento agradeça a Deus também por esses 3 dias de mergulho na graça, mas ainda a gente tem. Querem pôr-se de pé? Vocês sabem que eu tenho sempre a ideia de que se estivermos de pé, o nosso louvor chega mais rápido ao Senhor. Cristo é o meu fundamento, sobre a rocha eu quero estar, nele eu estarei.
cremos que nunca, nunca seremos abalados. Amém? Nessa hora, estamos quase no final aqui, eu quero convidar você que está precisando de fortalecimento espiritual. Então, agora vamos orar por fortalecimento espiritual. Talvez você esteja se sentindo fraco espiritualmente. E se você está se sentindo, olha, eu preciso de fortalecimento espiritual, vem aqui na frente agora e nós iremos fazer uma oração específica por você, para que você esteja fortalecido no Senhor. Não é vergonha nenhuma pedir para, eu quero me fortalecer no Senhor, eu estou precisando de forças. E às vezes é num momento desse, né, que você realmente é restabelecida para continuar a servir a Deus. Não perca essas oportunidades, amém? Então vem aqui na frente, nós iremos orar por você. Se você se sente, não, eu preciso desse fortalecimento espiritual, vem aqui na frente agora. Amém? Olha bem, deixa eu explicar uma coisa aqui sobre Deus vai nos fortalecer espiritualmente. Olha, é igual ser cheio do Espírito Santo. Quem quer ser cheio do Espírito Santo aí? Nós queremos ser cheios do Espírito Santo para quê? Para que possamos cumprir o propósito de Deus nas nossas vidas. Amém? Não é ser cheio só para se sentir bem. Eu estou bem, hoje eu senti a presença de Deus. Isso tudo é bom e a presença de Deus é gostosa. Mas tem que ser algo que você saiba que tem que produzir frutos aqui, mas ao sair daqui também. É na sua vida diária, é no seu comportamento, é na sua rotina diária. Isso tem que fazer uma mudança. E você já sabe aí o que Deus já falou com você hoje, eu tenho falado com vocês nesse dia. Talvez é mudança de certas rotinas e atitudes que estão a te enfraquecer espiritualmente. Talvez você diga, você tenha tido um comportamento que faz com que você se sinta fraco espiritualmente. Claro. Então, uma parte disso depende de você. Deus vai dar fortalecimento agora, sim. Mas você tem que saber que uma parte disso depende de cada um de nós. De a gente estar disposto a fazer o que Deus quer para a nossa vida. Antes de orar, eu quero perguntar aqui também. Algum de vocês aqui, se acreditar que enterrou o seu talento, que enterrou o dom que Deus te deu, ou, tem duas opções aí, tem o enterrar o talento, isso quer dizer, eu não faço nada daquele dom que Deus me deu, é uma situação grave, mas a outra também, que é aquela pessoa que diz, eu tenho esse dom, mas eu vou só fazer o necessário. Eu não quero problemas na igreja, eu não quero problema, coisa. E às vezes a pessoa fica até com medo do diabo. Toda vez que eu me esforço na obra de Deus, vem luta, tribulação. Quem já se esforçou na obra de Deus e veio luta e tribulação aí? Aí tem gente que fica assim, deixa eu ficar quietinho, pelo menos o diabo não mexe comigo. A gente fica lá, eu fico cá, fico servindo a Deus. Às vezes não é assim? Alguém já pensou assim? Não, deixa eu quietinha, que aí o diabo não mexe comigo. Irmão, é o seguinte, esse acordo não funciona. Você tem que partir para cima e você tem que dizer, não, eu vou continuar fazendo a vontade de Deus. Eu lembro que eu passei uma vez por essa situação.